Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos e hoje vamos bater um papo com vocês, inicialmente falando sobre as túnicas de pele. E hoje nós vamos tratar sobre vários assuntos, nós vamos conversar um pouco sobre nossa evolução pessoal, sobre crescimento pessoal, sobre também evolução financeira. A gente vai bater um papo aqui sobre envolvendo esses mistérios, mas eu gostaria que você ficasse até o final para que a gente possa fazer sempre aquele fechamento de pensamento, para que a gente possa entender algumas coisas e algumas nuances, pois a gente vai construir um pensamento, pois somente construindo ideias, pensamentos que a gente expande a nossa consciência, tornando assim o nosso campo de visão maior, o nosso entendimento da vida de uma forma maior e ampla, e deixando de ser bobinhos, de ser pessoas tolas, que são manipuladas pelas outras. O sentido da expressão túnicas de pele. Afirmam alguns filósofos antigos que as túnicas de pele, que, segundo o terceiro capítulo da Gênesis, foram Adão e Eva, significam os corpos carnais que os progenitores da raça humana foram vestidos na evolução dos ciclos. Sustentam eles que a forma física criada à semelhança de Deus tornou-se cada vez mais grosseira, até atingir o fundo do que se pode chamar de último ciclo espiritual, e a humanidade penetrou no arco ascendente do primeiro ciclo humano. Começou então uma série ininterrupta de ciclos ou yugas, permanecendo a duração precisa de cada um destes um mistério inviolável, conservando os recintos dos santuários e revelado unicamente aos iniciados. Assim, a humanidade entrou num novo ciclo, a Idade da Pedra, com a qual o ciclo precedente teve fim. Começou gradualmente a se transformar numa idade superior. Assim, a sucessiva idade e época, os homens que se refinaram mais e mais até o cume da perfeição possível para cada ciclo particular que teria que ser atingido. Então, o mundo é feito de eras. Homens, em cada era, têm uma forma de desenvolvimento e somos herdeiros das eras passadas, que a cada era se torna fisicamente mais fácil para o homem, porém mais difícil moralmente. A parte sutil de desenvolvimento fica mais difícil. Então, era mais fácil viver com os problemas pesados do corpo e a parte mental tão rudimentar, tão ignorante. Qual era melhor, hoje ou as eras passadas? Cada era terá o seu princípio, a sua forma de crescimento, a sua forma de evolução. Assim como agora nós temos, entrando nessa era da internet, nós temos capacidade de potencializar vários fatores da nossa vida. Podemos favorecer o nosso crescimento, mas também podemos favorecer esse nosso estacionamento nesta era. E quem vai perder com isso? Quem vai ganhar com isso? Somente a gente vai conseguindo compreender. Quando a gente fala túnicas de pele, é um termo interessante porque a gente fala sobre encarnações, a gente fala sobre ciclos de vida. E nesses ciclos de vida existem as eras. Então, cada era, no momento, há quem diga que nós estamos na era de Kali, ou seja, numa era muito difícil, em que todas as literaturas falam que seriam tempos difíceis e que a Terra pode até mesmo passar por solavancos e deixar, vamos dizer assim, fazer com que a humanidade deixe de existir. Mas sem teorias da conspiração, o que eu quero dizer para vocês com isso é que, dentre essas eras, sempre existem regras do jogo. E algumas regras eu quero trabalhar aqui com vocês para que vocês compreendam como é importante a gente entendê-las, para que a gente possa sair na frente nesse jogo e a gente possa se convencer de que isso realmente é importante para a gente. Pois se você não compreender o que eu estou falando, não trazer isso para a sua realidade da sua vida, isso não se tornará sabedoria. Pois a gente sabe muito bem que a única forma da gente conseguir transformar o conhecimento em sabedoria é colocando ele em prática. Ou seja, dentro dos nossos lares, da nossa vida,
a gente tem que ir, de certa forma, transformando a nossa realidade. Portanto, vamos falar então, talvez, de uma das regras que seja importante para a nossa era que a gente vive agora, a Era de Kali. Uma regra de ouro na Era de Kali é, em primeiro lugar, você estar aterrado. Eu já falei que os portais dimensionais foram fechados ao longo do tempo e que cada vez é mais difícil o nosso contato com a outra dimensão. Porém, não quer dizer que a outra dimensão não consiga ter acesso a nós. Eles conseguem. Mas esse portal daqui para lá ficou mais e está cada vez mais difícil. Mas isso também tem um motivo nessa era. Estar aterrado constitui justamente você encontrar o equilíbrio existencial entre você, o planeta e o que a gente chama de espiritualidade, que é uma conexão com tudo isso, ou seja, tudo isso está funcionando ao mesmo tempo. O céu não é algo que irá funcionar lá no futuro. Muita gente tem o pensamento seguinte, que uma vida material, a espiritual só iniciará após o final da morte, e que através das nossas orações não há uma conexão com esse mundo. Só que tudo isso funciona muito paralelamente. Nós somos multidimensionais. Quanto mais nossa mente se abre para entender essas dimensões que são camadas que estão muito próximas a nós, mais fácil fica para você entender por que às vezes certas coisas não dão certo na sua vida, por que às vezes do nada você fica triste, você não compreende que você sofre influências de espíritos, de energias fantasmagóricas. Então você está tão leigo em tudo isso que você quer resultados que você ainda não está compreendendo como é que o jogo funciona. E estar aterrado é o quê? É saber que você tem que fazer a sua parte. E esse trabalhar, estudar e economizar é via de regra um resumo de estar aterrado. Ou seja, você tem que trabalhar. Tem uma frase na internet de um coach que diz assim, que não há pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Eu concordo, mas eu discordo também que 16 horas de trabalho para vencer somente a pobreza é se tornar pobre também de espírito. Embora a gente saiba que muitos empreendedores estão se desenvolvendo muito mais do que muitos religiosos. E essa que é a verdade. Pois às vezes a pessoa está dentro da religião, ela fica ligada àquilo, ela não cresce para esse desenvolvimento material. E o que é esse desenvolvimento material, Carlos? Ele não serve só para mim, ele serve para você, ele serve para a nossa família, para o conforto do dia a dia, para que você possa descansar e dentro desse descanso produzir novas ideias, novos conceitos. Então, a gente se vê feliz no futuro, mas a gente se vê realmente construindo isso? Isso realmente está no nosso alcance, essa construção? E para isso você tem que estar aterrado, você tem que estar muito ligado a esse jogo que a gente tanto batalha aqui na Terra, nessa nova fase, na Era de Kali, por exemplo. Na regra do jogo, dimensão espiritual e material são uma coisa só. As coisas estão funcionando sistematicamente. Parte disso está sendo compensado espiritualmente, de energias que você utilizou, parte dessa questão material que você utilizou e, vamos dizer assim, acabou se tornando devedor da parte material, e você vai reconstituindo isso. Quando você espiritualiza alguma coisa, espiritualiza seu dinheiro, por exemplo, no sentido, o que é espiritualizar, Carlos? É, de certa forma, colocar tua consciência ligada a toda a ação que você faz, toda ação material. Ou seja, a vida ela vai se tornar uma dimensão espiritual se você começa a tornar tudo o que você faz ligado a essa dimensão de sua consciência espiritual. Como que funciona isso? Funciona quando você toma uma decisão de um emprego, de ficar numa empresa ou não, baseada em que aquilo vai te proporcionar, por exemplo, tempo para seus estudos espirituais. Vai te proporcionar tempo para fazer uma atividade que envolva outras pessoas.
conscientemente você coloca algo que seja mais do coração, do amor, do sentimento em outras coisas. Então você consegue, de certa forma, produzir toda atividade material que todo mundo produz, mas as pessoas colocam às vezes o pensamento de ganhar, de vencer, de lucrar, de se orgulhar, em que o ego é colocado, aquele ego atingido, aquele ego ferido, ele é construído e baseado em cima dessas possibilidades, ou seja, eu crio uma vida reativa. E a vida consciente é uma vida em que eu coloco a produzir algo da minha consciência, do meu amor, dos meus sentimentos envolvidos naquilo, mas não só para mim, para pessoas que estão do meu lado. Então, eu e a Luciana temos, por exemplo, alguns gestos simples, mas que, confidenciando para vocês aqui, a gente às vezes separa alguns livros, e aqui tem um ponto de ônibus no centro da cidade, e no centro alguém fez um negócio de metal que é para ser colocado livros ali. Então eu sempre me incomodava porque eu sempre ia ali e tinha muita revista de algumas denominações religiosas. Uma delas era a Igreja Universal. Então ela punha muita literatura dela ali e eu falava assim, poxa, as pessoas desse ponto de ônibus não têm condição de ler às vezes um livro bom, algum livro que seja melhor do que apenas as revistas religiosas, por exemplo. Não que não tenha seu mérito, cada religião tem o seu. Porém, vocês sabem muito bem que eu acredito que a religião é uma etapa da vida que é uma série escolar que teremos que passar. Mas ela fica para trás. E depois vem outras faculdades, outros desenvolvimentos. E é muito importante que a gente entenda isso e cresça para outras formas de vida, outras formas de intelectualidade. Porque, como eu sempre digo para vocês, o sucesso material é importante por quê? Porque uma pessoa materialmente exitosa, ela consegue ajudar outras pessoas. Não é verdade? Ela consegue produzir algo de bom na vida das outras pessoas porque você tem condições. Porque é fácil falar, às vezes, para alguma pessoa, a pessoa vai dizer assim, é fácil para você falar. Então, quando ela pede para que você, de alguma maneira, construa na frente dela tudo aquilo, como, por exemplo, o gesto de doação, às vezes não é o gesto material em si que irá solucionar a vida daquela pessoa, mas ela concretamente ver que você conseguiu soltar algo de você de forma não egoísta, sem querer nada em troca, e ela fala assim, olha, eu ainda acredito na humanidade, porque ainda existe pessoas assim. Então, tem gente que não acredita mais que existe gente dessa forma. Então, túnicas de pele são os nossos corpos carnais. Então, há uma parte do ser humano que precisa ser suprida. Há uma parte do ser humano que precisa ter esse conforto, sim. E nisso envolve o comportamento psicológico, o nosso crescimento pessoal. Então, não adianta a gente pensar que a gente não deve fazer nossa parte material. E isso inclui, às vezes, também mostrar esse gesto aos nossos filhos. E muitas vezes esses gestos são também outros bem mais complexos, no sentido de que você deva crescer. Então, talvez o seu filho veja você com 50, com 40 anos, com 35, e ele está observando os seus gestos. E às vezes ele vai ver que você não só gasta tudo da sua vida para a sobrevivência deles, mas que você também gasta para a sua sobrevivência psicológica, emocional, intelectual. Então eles vão ver que você se ama, e todo mundo gosta de amar pessoas que se amam. Ninguém gosta de amar pessoas que não se amam. Então Jesus diz, amai o próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós temos que, de certa forma, amar pessoas, mas como a gente se ama. Então, se eu não me amo, eu não invisto em mim, não coloco recursos na minha própria pessoa, como, de certa forma, as pessoas que estão em volta vão entender isso? Então, a pessoa vai ver que você tem equilíbrio, que você não está usando ela para que
através da pena, do sentimento, você se sinta superior a ela. E ela vai conseguir compreender isso. Por quê? Porque ela vai ver que você está genuinamente interessado e comprometido em ajudá-la de fato. Ajudá-la a entender qual é o processo. Porque eu vejo assim, agora é a era dos coaches, né, na internet, e uns falam que você pode ganhar dinheiro com o celular, o outro fala de outra forma, e outro fala, o cara tem que ser burro, não sei o quê. Acaba ofendendo o ouvinte, e nem todo ouvinte é procrastinador. Muitos ouvintes estão tentando bastante, mas justamente essa metodologia que é colocada hoje, em que causa mais embaraço ao crescimento dessas pessoas do que realmente evolução. Então, como assim? Como é que eu vou, de certa forma, livrar e quebrar esse processo? A gente precisa entender em que ciclo a gente está, em que era que a gente está, e com isso a gente começa a quebrar isso. Porque se eu sei em que era eu estou, em que época eu estou, e como que o que eu posso fazer agora para modificar essa fase, essa época, eu começo a me tocar que de repente eu não estou tão aterrado quando eu penso. Porque assim, tem gente que quer viver através da religião no mundo espiritual, em pensamentos, em orações, meditações. Só que ela não entende que ela não consegue. A realidade agora do jogo é a realidade material. Terá, lógico, o fundamento espiritual, nós temos esse conhecimento. Você deve estudar. Mas muito consciente de que muito do que se fala não tem como provar. E que algumas coisas são sensações e impressões que esses médiums tiveram, através de suas canalizações, por exemplo. Mas não quer dizer que seja exatamente do jeito que eles estão falando. Pode ter um panorama. Então, resumidamente, se várias pessoas no planeta têm contato com o outro lado, e um chama de extraterrestre, outro chama de reptiliano, outro chama de seja lá o que for, tudo bem, então a gente consegue compreender que tem alguma coisa do outro lado. Mas a que nível de contato você vai ter com sua evolução, deixa isso para depois. Você vai fazendo a sua parte, ou seja, qual é a melhor parte hoje? Proteger o planeta. E quando a gente fala proteger o planeta, você está envolvendo água, animais, plantas, usar somente o necessário. E o restante é para sua evolução. Seja rico, mas seja simples no viver. Você é simples no viver e cada vez você reterá mais energia, porque o dinheiro vem, mas você não fica consumindo. Porque hoje você é símbolo de consumidor. Para as outras coisas, você somente é um símbolo de consumo. Para muita gente, você é somente um símbolo de consumo. E que as pessoas não entendem que o consumo dominou a vida humana. Todo mundo só quer, de alguma forma, ter e sentir esse consumo de pessoas. Eu assisti uma palestra com a Luciana, em que o psicólogo falava hoje sobre as ansiedades modernas. E interessante que você vai ver que o repórter perguntava para ele como se livrar desse usar os outros, desse consumo de pessoas. Porque hoje tem consumo de pessoas, eu quero consumir pessoas. Temos hoje o Tinder, que é chamado de cardápio de pessoas, né? Em que as pessoas vão escolhendo pessoas ali, né, pela aparência, por proximidade, mas no fundo as pessoas não querem só o consumo, elas querem uma companhia ideal, alguém que seja legal, mas no Tinder será difícil encontrar. Há pessoas que dão sorte, sim, mas são poucas. A maioria usa aquilo mesmo como uma forma de estar lidando com pessoas. Cada um é cada um, não quer dizer que isso seja certo ou que isso seja errado, não estou falando disso. Estou falando que
Nosso processo de consumo psicológico interno, ele está na parte espiritual também. Então a gente quer consumir conhecimento, a gente quer consumir vários tipos de linguagem, porém a gente tem que pegar o seguinte: eu estou vendo muita gente falando isso, falando aquilo e porque todo mundo quer que você acabe consumindo o que é dela, porque ela vai dizer que o conhecimento dela é o correto, ela tem a chave da verdade. Então vários autores de livro falam dessa forma também, para te convencer de certa forma a você ficar com ele ou ela, e ali você consumir outro livro, e ali eu acredito que grandes autores produzam no máximo 3 livros, 3 ou 4 livros bons, livros realmente. Mas hoje você vê, tem autores aí que escrevem 15, 20 livros, né? Você pega o açúcar, né, dos livros do Augusto Cury, né? Tipo, livros muito bons, ajudam muitas pessoas, mas é um nível que você tem que passar por ele. Sabe? Deixar isso para trás, deixar para trás os livros de autoajuda, chega. Até quando eu vou precisar viver de consumindo emoções, consumindo motivações? Quando é que eu vou me estabilizar? Estar aterrado é estabilizar. Estar aterrado é estar sentindo que você está agora, de certa maneira, estabilizado, firme, com propósitos, lúcidos, conscientes, e que você tem um lugar para chegar. E que você quer chegar a algum lugar. E que você não quer ficar a vida inteira nesse vazio de não saber o que você quer, de não saber o que você gosta, de não saber aonde você quer chegar. Não dá para viver assim. É uma vida muito pobre se a gente viver dessa maneira. Aceitem ou não, os cientistas, a teoria hermética da evolução do homem a partir de naturezas superiores e mais espirituais. Eles próprios nos mostram como a raça progrediu do ponto mais baixo, observando o atual desenvolvimento. E, como toda a natureza parece ser feita de analogias, será desarrazoado afirmar que mesmo o desenvolvimento progressivo das formas individuais ocorreu entre os habitantes do universo invisível? Se esses maravilhosos feitos foram causados pela evolução sobre o nosso pequeno planeta insignificante, produzindo homens pensantes e intuitivos a partir de tipos superiores da família dos macacos, por que supor que os ilimitados reinos do espaço são habitantes apenas por duplicatas espirituais desses ancestrais cabeludos de braços longos e semipensantes, seus predecessores, e por seus superiores até a nossa época? Naturalmente, as partes espirituais desses membros primitivos da família humana deveriam ser tão bárbaras e tão pouco desenvolvidas quanto seus corpos físicos? Embora não tenham feito nenhuma tentativa de calcular a duração do grande ciclo, os filósofos herméticos sustentavam que, de acordo com a lei cíclica, a raça humana viva deve inevitavelmente e coletivamente retornar um dia ao ponto de partida em que o homem foi vestido com túnica de pele. Ou, para expressá-lo mais claramente, a raça humana deverá ser finalmente de acordo com a lei da evolução, fisicamente espiritualizada. Então nós temos o termo fisicamente espiritualizada no final deste verso. E isso é de suma importância você compreender que estar fisicamente espiritualizado é entender que você está agora já na jornada espiritual. E tem um pensamento de Buda muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: Buda diz assim, que é muito melhor para o homem acreditar que existe uma vida após a morte, pois sendo assim, ele irá fazer o máximo para que essa vida seja boa e produtiva, do que o homem não acreditar que exista nada do outro lado, porque assim ele dará vazão a todos os seus atos pecaminosos, todos os seus atos egoístas, pensando somente em si
e não no planeta ou nas outras pessoas. Assim somos nós. Se a gente se desconecta demais dessa realidade que a gente está vivendo, de estar aterrado, e o estar aterrado é estar vivendo essencialmente uma vida espiritual com a grosseira túnica de pele que a gente vive hoje, com essa roupa que no momento a gente vive, e outra hora trocaremos de roupa, mas este ser irá continuar, mesmo que seja chamado por outro nome, mas a sua essência, este que olha, que vê, que sente as coisas à sua volta, é você. E sempre será você. E cada vez mais você estará consciente de que é você que está fazendo tudo acontecer à sua volta do jeito que você precisa. Do jeito que você precisa encontrar todo esse embaraçamento, todas essas possibilidades que estão à sua volta, surgem para que você faça as melhores opções desejadas por você. Ou seja, é o trabalho, é como falar com o filho, como falar com o cônjuge. Então, às vezes, a gente se desanima, a gente se entrega, se desliga de tudo, e a gente está perdendo, às vezes, aquela oportunidade que a vida está colocando ali naquele momento para que você possa, de repente, ser romântico hoje, para que você, de repente, possa ser amável, possa ser criativo com os seus filhos, ou possa ser amigo dos seus filhos quando eles estão mais velhos, conversando numa conversa mais profunda e amigável, onde as pessoas se libertam mais ainda com os que amam. E cada vez você consegue pular de nível em que você cria mais intimidade. Uma intimidade que não julga, que atingindo a parte interna desses seres, você não cria julgamento, não cria embaraço. Você chegando naquela possibilidade que aquele ser chegou, por mais louca que seja, ela deve ser respeitada. E você deve observar aquilo e falar, você pensa assim realmente? Incrível, magnífico. Por pior que seja o pensamento, claro, dentro de uma lucidez saudável, humanamente possível entre nós, é claro, não estou falando de loucuras e de maldades, estou falando de coisas boas, de gente que tem a visão de luz no futuro. E quanto mais você deixar expandir tudo isso, é o que eu sempre falo, às vezes para minha companheira, não bloqueie ideias. Deixe que elas surjam. Ah, mas elas nunca vão se realizar. Mas não é para elas se realizarem mesmo. Não é para acontecer. Mas você não pode deixar e impedir que seu ser deixe de criar, de pensar, de abrir e expandir a consciência. Porque às vezes não vem aquilo que você está pensando daquele jeito. Mas as consciências vão se abrindo e vêm de um jeito que você nem imagina. Quantas coisas na sua vida não foram formadas e hoje estão criadas na sua vida e você falou assim, nossa, não tinha como eu imaginar que isso iria acontecer. Porque a verdade é assim. A verdade é que as coisas que acontecem na nossa vida, você tem que entender o seguinte, que elas são produzidas dessa forma. A minha consciência se expande. E uma vez que ela se expande, eu me abro a novas e incríveis possibilidades. Mas veja só, eu me abri primeiro. Eu deixei aquilo ser possível para mim. Compreende? Enquanto eu não deixo isso se tornar possível, não acontecerá. Então, ideias e maquetes devem fluir. Lógico que para você colocar as coisas na prática, você coloca um crivo, dá uma olhada, vê, observa, e só. Colocar em prática, às vezes demanda tempo, energia. Quantos projetos vai ficar anos ligados naquilo? Muito tempo. Então deve se pensar antes de começar. Mas ainda assim, se você já criou, ainda lhe será melhor do que aquela pessoa que não cria nada, não pensa nada e de repente fala assim, vou fazer alguma coisa. As possibilidades delas de análise foram poucas, inexpressivas. Ora, você já viu 10, 15 possibilidades do mesmo campo de vida que você podia tomar.
E dentre aqueles você se seduziu por aquele que você mais achou conveniente. Você pode até errar, mas ainda assim você terá muito mais possibilidade do que outras pessoas que não fizeram dessa forma. Compreende o que eu estou dizendo? Estar aterrado aqui é trabalhar com essas possibilidades e permitir que elas aconteçam realmente na sua vida. E isso é favorável para nós. Então, estar aterrado é sentir que você vive agora uma coisa espiritual e que as transformações, as doenças, tudo são lições, são energias que estão brincando e bailando com você. Uma vez que você sair deste campo que a gente está, se encerra tudo isso. Por mais dolorido que seja, por exemplo, o câncer, e é difícil para muita gente passar por isso, por dores psicológicas, uma vez que você se desliga da carne, né, deste traje que a gente está falando aqui, dessa túnica de pele, encerra-se aquele processo. E esse alívio de encerrar faz parte do jogo, faz parte da transformação. E então a ilusão é desfeita e você fala assim, nossa, eu estou pronto para outra. Por quê? Porque eu consigo ver que Deus é bom e que tem um fim. Então, as mazelas da vida, a dificuldade da vida, ela existe. É o nosso jogo. É a lição acontecendo ao vivo pra gente, agora. E depois vem uma reflexão desta vida, neste pós-morte, em que você vai ver todo o processo e você vai estar apto e desejoso a tentar de novo. Aí lá você vai viver a realidade que está lá, semi-material, menos densa, mas lá estará acontecendo. Então lá a sua realidade, porque quando a gente fala aqui de dimensões, você pega o planeta, então tem país agora que está no escuro, que é outra dimensão, outras culturas, jeito de pensar dessas pessoas, ideias, outra dimensão. Aqui, materialmente falando, você pega um avião, você vai ver outra dimensão, né? Você chega num outro país, seu horário de sono com a natureza ali, você já está multidimensional ali, porque você chega, você quer dormir de dia, aí alguém diz, não, olha, deixa para dormir à noite, para você se encaixar aqui. E não será assim depois? Do outro lado? Quando você solta essa pele, essa túnica de pele? Então, gente, vocês vão ver esses termos de mistérios, né? Escolas de mistérios. E só para cientificar um termo aqui que eu ouvi ele falando ali no texto de iniciação e tal, gente, fica tranquilo. Muitas pessoas se iniciam sozinhos. A iniciação não depende só de um guru, de uma seita, de uma religião. Aliás, o ideal hoje é que você se inicie sozinho. O que é iniciar-se? É você abrir a sua força de vontade e falar assim, agora eu serei assim. Hoje eu inicio um processo de vida diferente. Você se mudou para outra cidade, você está iniciando outro processo. Entende? Então eu desejo me comportar desta forma. Então eu inicio esse comportamento de forma comprometida à minha mudança. Eu estou iniciado. Então a partir daquele momento tem toda uma dificuldade e tal, mas não fique ligado demais em procurar locais para você e se iniciar e dizer assim, não adianta nada. Você vai ver muita gente que é iniciado tendo vidas medíocres, vidas pobres, vidas em que ainda estão dependentes de muita coisa ainda. Né? Estar iniciado é você iniciar um processo e terão várias iniciações na vida. E o que eu te chamo agora é para se iniciar nessa parte de estar aterrado. Não, eu vou ter sucesso sim aqui, eu vou economizar dinheiro sim aqui, eu vou economizar energia, que o dinheiro é energia, é uma ideia da minha consciência, mas esse dinheiro eu vou ajudar alguém também. Olha, eu vou juntar um
um envelope aqui, sei lá, R$10 por mês, depois eu vou lá no sebo com R$100 no final do ano e compro, sei lá, 5 livros ali no sebo, revistas, e vou naquele ponto de ônibus e coloco. Quer uma dica legal de caridade? O dia que você comprar um livro, você lê um bom livro, riscar aquele livro, todo ele, não sei o que, um dia que você vê um ponto de ônibus, e você estiver num ponto de ônibus e ele estiver vazio, você coloca aquele livro lá. A chave é essa: aquele desconhecido precisa daquele livro. Assim, quando eu faço um vídeo aqui, eu não sei qual de vocês vai sentir a mensagem, mas eu sempre percebo que a mensagem toca alguém. Ela toca o coração de alguém. Eu sinto que alguém fica tocado. E isso me motiva. Porque eu sei que o caminho, a primeira iniciação é estar aterrado. Porque a ilusão está em... As pessoas querem que você fique ligado a um processo religioso, onde você pensa que está vivendo a vida espiritual em outro plano. Não, faça oração para Deus aqui, agora. Ele está aqui, neste plano. Mostre-se para Ele. Quando você iniciar agora, você fala: Senhor, eu estou me mostrando. Eu estou aqui, ó, olhe, me observe. Veja, me dê a solução de como ser capaz de superar esta fase. Como posso superar isso? Me dê a chave para superar. Não me livre disso, não é livrar-se dos problemas, não. Me deixe construir o pensamento, a possibilidade correta. Aí acho que a gente vai ter um lance legal. Eu espero que a gente tenha de novo aqui aberto este campo de consciência, onde a gente começa a pensar coisas novas e realidades novas e que realmente funcionem. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Uma boa semana a todos vocês.